Meus irmãos, vamos abrir em Apocalipse. Nós temos estudado o Apocalipse. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer durante o estudo bíblico, Boanerges estará levando o microfone até você. Apocalipse capítulo de número 2, meus irmãos. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo número 2. Antes de nós lermos o texto, vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Peço ao presbítero Renato, faça uma oração a Deus por nós. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Deus, essa manhã, que já a sua misericórdia já renovou, ó Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que as suas misericórdias renovam toda manhã. Sim. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Agora, Deus, nós vamos estudar aqui as suas palavras, os últimos tempos, Deus, que ela entre e crie raiz no nosso coração, ó Deus, para que nós podemos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Dá, ó Deus, inspiração para o pastor, ó Deus, que ele fale através do teu Espírito, ó Deus, para que todos nós conhecemos a verdadeira palavra, Deus, que está aqui, ó Deus, para nós, Deus. Fica conosco e nos abençoe durante todo o dia e sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então tenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo de número 2. Só quero lembrar os irmãos que nós estamos usando, a linha de interpretação amilenista de Apocalipse, e nós então dividimos o Apocalipse em 7 quadros. Nós não fazemos uma leitura linear de Apocalipse, mas dividimos o Apocalipse em 7 quadros. O primeiro quadro é o capítulo 1, 2 e 3. E nesse primeiro quadro, nós vemos que o autor de Apocalipse, ele tinha a intenção de mostrar a relação de Cristo com a sua igreja. Amém, queridos? Então são 7 quadros, cada quadro vai mostrar um ângulo, da história. E este primeiro ângulo da história é a relação de Cristo com a sua igreja. Então Jesus, ele vai estar falando com as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas representam todas as igrejas. Elas representam todas as igrejas, Então, em todos os tempos, desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno final, em todos os tempos sempre haverá igrejas como estas. E a pergunta que nós devemos fazer, a pergunta crítica que nós devemos fazer é: com qual destas igrejas nós nos identificamos? Então, o João, ele direciona o seu ensino às 7 igrejas. Vamos ver aqui o capítulo 1 rapidamente. Capítulo 1, o versículo de número 4. Capítulo 1, versículo de número 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Hoje, essas 7 igrejas, elas ficariam ali na região conhecida como Turquia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Veja também ali o capítulo 1, versículo de número 11, dizendo: vê o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Então, por que por que o Apocalipse ele foi direcionado primeiramente às 7 igrejas? E haviam muitas igrejas já naquele tempo. Nessa região haviam mais igrejas, mas João direciona especialmente às 7 igrejas. E haviam outras grandes igrejas também, como a igreja de Jerusalém, que não é mencionada aqui, a igreja em Alexandria, mas João direciona às 7 igrejas. Por quê? Porque o número 7 em Apocalipse, ele é emblemático. O número 7 em Apocalipse, ele tem a ver com a relação com Deus. Por isso o livro é dividido em sete partes, né? O livro em si é dividido em 7 partes. Nós temos aqui o escrito às 7 igrejas. E dentro do livro, nós vamos encontrar várias estruturas de 7, vários jogos de palavras também de 7. Então, por isso, a carta teria que ser direcionada a 7 igrejas, né? E mais uma vez eu friso aos irmãos. Estas 7 igrejas, elas representam todas as igrejas. Sempre haverá, sempre se encontrará na história, né? Sempre se encontraram, sempre se encontrará e sempre se encontrarão na história estes tipos, né? Esses modelos de igreja aqui apresentados. Como nós veremos, né? Cada modelo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, essas 7 igrejas, cada uma delas vai receber a palavra do próprio Cristo, e cada uma delas receberá um elogio, uma crítica, uma recomendação, uma reprimenda, né, de castigo e uma promessa de recompensa. Então isso será feito com as 7 igrejas. Cada uma delas então receberá, vou repetir, elogios, críticas, recomendações, ameaças de castigo e também promessas de recompensa. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui à primeira igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo de número 2. Está com a Bíblia aberta aí? Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler até o verso de número 7 e depois nós faremos a exposição, né? Verso por verso. Éfeso, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então veja, meus irmãos, esta carta, que é a carta à igreja de Éfeso, ela não seria lida somente na igreja de Éfeso. Ela seria lida em todas as 7 igrejas. Então eram 7 cartas que seriam lidas, cada uma delas, nas 7 igrejas. Onde nós vemos isso? Veja ali o versículo de número 7. No versículo de número 7 ele diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não é somente direcionado a Éfeso, mas é direcionado, né, a todas as igrejas. Se você olhar o versículo 11 ali, a carta a Esmirna, no versículo 11 vai ser dito: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta a Pérgamo, ali no verso de número 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim, em todas as cartas vai aparecer esta expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê?
Porque esta palavra, que é direcionada a uma igreja, na verdade é uma palavra direcionada a todas as igrejas, inclusive a nossa igreja, porque o que há aqui é uma representação, né? Uma representação. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas. Então veja ali que o verso de número 1 diz, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, né? E a mão direita aqui é a mão de força, é a mão de poder. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo de número 1, nós vimos quem é este, né? Quem é este que conserva na mão as 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem é esse que tem nas suas mãos, na sua mão direita, né? A sua mão de força? Quem é este que tem na sua mão direita os 7 anjos e as 7 igrejas? Esse é Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Esse é Jesus, né? Esse é Jesus. Nós vemos ali no capítulo de número 1. Veja ali o verso de número 12 do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Verso de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora veja o capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Então nós já vimos que os candeeiros são de ouro. E por que candeeiros? Candeeiro é algo que ilumina. Jesus disse que a igreja ela é a luz do mundo. O candeeiro é de ouro, representando o grande valor que a igreja tem. Mas nós vimos também que a igreja só pode trazer a sua luz por causa de Cristo, né? Se Cristo estiver no meio dela. E nós vemos aqui no versículo de número 1, do capítulo de número 2, a carta à igreja em Éfeso, que Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros. Amém, queridos? Veja ali mais uma vez, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o que isso significa? Significa que Cristo tem uma relação com a sua igreja. Cristo está presente na igreja, ele anda no meio do seu povo. Amém, queridos? Então, ele está nesta igreja, ele está em todas as igrejas, né, que pregam o verdadeiro evangelho. Jesus, ele está na igreja, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele anda em que sentido? Ele anda porque a igreja lhe pertence. Ele é quem faz a igreja brilhar. Ele anda no sentido de que ele conhece a igreja, ele também está pronto para disciplinar a igreja, está pronto também para retribuir a igreja conforme as suas boas obras, né, com promessas como nós veremos. Ok, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Então veja ali o versículo de número 2. A igreja de Éfeso é dito: conheço as tuas obras. Capítulo 2, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então Jesus diz aqui que ele conhece a igreja de Éfeso,
E ele faz aqui grandes elogios a esta igreja. Veja ali o versículo 2, vamos ver parte por parte. Né? Primeiramente, ele diz que ele conhece as obras. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja de obras, era uma igreja ativa. Jesus diz, olha, conheço tanto o teu labor, tanto o teu trabalho, como a tua perseverança no trabalho. Então, era uma igreja de obras, uma igreja que tinha bastante atividades, né, para o reino. Uma igreja que tinha bastante trabalho, bastante labor e bastante perseverança. Perseverança, certamente, na fé, perseverança no amor, perseverança no verdadeiro evangelho. Veja o que Jesus disse. E não pode suportar homens maus. Não pode suportar homens maus. Então, meus irmãos, a igreja, ela enfrenta homens maus. E veja ali, estes homens maus, né, foram postos à prova, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então veja só, né? Falsos apóstolos, quando chegavam nesta igreja, ali eles não tinham lugar. Eles não encontravam ali espaço. Por quê? Porque era uma igreja que conseguia facilmente identificar os falsos apóstolos e ver que eles eram mentirosos, e então eles não encontravam espaço nesta igreja. Quem são esses falsos apóstolos? Né? São aqueles que não pregam o verdadeiro evangelho. Eles não pregam o verdadeiro evangelho. Então, em Éfeso, eles não encontram espaço, eles não encontram lugar. Veja o verso de número 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja que naquele tempo, naquela região onde as 7 igrejas estavam, havia grande perseguição por causa do evangelho. O próprio autor de Apocalipse, João, ele está preso. Ele se encontrava preso, né, quando escreveu o Apocalipse, se encontrava preso na ilha de Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho do evangelho. Então, João diz que Cristo conhece a igreja de Éfeso, que é uma igreja que sabia suportar provas e permanecer perseverante na palavra do Senhor, uma igreja que não se esmorecia facilmente. Veja ali o verso 3 mais uma vez. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja, meus irmãos, uma igreja cheia de qualidades, uma igreja que trabalha, uma igreja doutrinariamente firme, uma igreja que falsos profetas não têm lugar nela, uma igreja que suporta as aflições, uma igreja que recebe aqui grandes elogios de Cristo. Só que Cristo não tem apenas elogios para esta igreja. Veja o verso de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, meus irmãos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui, então, nós chegamos à seguinte conclusão. É possível alguém trabalhar no reino, até mesmo pregar o verdadeiro evangelho, lutar contra falsos mestres, suportar provações, mas ainda assim não ter aquele amor verdadeiro ou aquele primeiro amor no coração. Porque a palavra aqui, abandono, significa colocar para fora. Literalmente é colocar para fora. Jesus está dizendo, tenho, porém, contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Vocês colocaram para fora o primeiro amor. Isto é contra a igreja. Jesus diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 13.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, né? Que é o caminho do amor. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha só, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, certamente aqui por causa do Evangelho, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Volte lá para Apocalipse capítulo de número 2. Então, o apóstolo Paulo disse, nós podemos fazer muitas coisas, até dar tudo para os pobres, né, o que temos, ou entregar a nossa vida, mas sem amor, essas coisas não aproveitam. Então, meus irmãos, é preciso haver amor no coração e na vida. Então, Deus diz, né, Cristo diz à igreja em Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus diz, olha, eu estou vendo, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, mas você perdeu o primeiro amor. Versículo de número 5. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 5. Capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha só, meus irmãos, como as palavras aqui são fortes, né? Porque Jesus está dizendo que esta igreja é uma igreja que ela está caída. Ela não está de pé. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Onde foi que essa igreja caiu? Essa é a pergunta, né? Porque Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que eles caíram? E aí, porque caíram, pecaram, necessitavam de arrependimento. Arrependimento e conversão na Bíblia são sinonímias, apontam para a mesma coisa. Esta igreja que havia caído precisava de arrependimento, precisava de uma volta para Cristo, precisava de conversão. O fato aqui, meus irmãos, é que, ao que parece, o ponto da queda foi a falta da pregação do Evangelho. O amor aos perdidos. Este é o lugar onde esta igreja havia caído. Era uma igreja firme doutrinariamente, mas fraca no amor. Não perdeu o seu olhar para com aqueles que estavam perdidos, sem Cristo Jesus. Então, provavelmente foi aí que esta igreja caiu, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Volta a pregar o Evangelho. E Jesus diz, e se não, se você não fizer isso, olha só o que Jesus está dizendo, se você continuar caída, não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa ter o candeeiro movido do seu lugar? Aqui é uma ameaça de Cristo. Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, se a igreja é chamada para ser luz do mundo, a igreja é chamada para ser luz do mundo. Se a igreja não cumprir o seu papel, ela simplesmente deixa de cumprir a sua função. Então ela não perde o seu valor. É como o sal.
Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas Jesus também disse, caso o sal vier a se tornar insípido, ou seja, se ele se misturar com muitas coisas e perder o seu poder de salgar, ele não presta para mais nada. Somente para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Então, quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, a igreja, ela perde o seu valor. Nas palavras do próprio Cristo, ela para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisada pelos homens. Muito forte, meus irmãos, esta palavra de Cristo Jesus. E eu fico pensando, meus irmãos, se isso pode não ter acontecido conosco, sermos uma igreja forte, biblicamente, doutrinariamente, mas uma igreja que perdeu o seu poder evangelístico. Uma igreja que perdeu a sua chama, seu desejo intenso de pregar o evangelho àqueles que estão sem Cristo. Porque qual era o ministério de Cristo? Jesus disse, eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. E essa é a tarefa da igreja. Buscar e salvar o perdido através da pregação do evangelho. Nós precisamos sim ter uma boa doutrina, precisamos sim reconhecer os falsos mestres, precisamos sim trabalhar, precisamos sim ser perseverantes, mas precisamos também pregar o evangelho. Amém, queridos? Olhando para a história da nossa igreja, quando a nossa igreja começou, não a igreja local, né, mas a igreja presbiteriana do Brasil, a nossa igreja ela cresceu rapidamente. Por quê? Porque os missionários que aqui chegaram, eles pregavam o evangelho intensamente. Esta igreja aqui local, ela se tornou uma igreja independente, né? Em apenas 4 anos. Ela foi organizada com 5 anos, mas porque o presbitério não veio no quarto. Houve uma falha do presbitério. Chegou aqui, então, no ano seguinte, 1935. Mas era uma igreja que pregava o evangelho com intensidade, com amor pelos perdidos. Presbítero Manuel. Só um minutinho, Manuel. Bonner vai passar o microfone para ti, o Alan. Isso também nos incomoda, porque, na verdade, a igreja foi identificada ali como conhecia a palavra, identificava os falsos apóstolos, porque conhecia, ela estava enraizada. Agora, perde o primeiro amor. Isso é muito forte para nós hoje, aqui como igreja. Por quê? Estamos vivendo a palavra, como é que estamos vivendo a palavra nesse sentido aí? Sim. É possível, é bem possível conhecer a palavra, mas não praticá-la com amor. Aí fica uma pergunta, né? Às vezes a gente olha para a Europa e nós vemos que na Europa grandes igrejas fecharam as portas. Grandes igrejas. Grandes templos, inclusive presbiterianos. Países, né, inteiros protestantes. Se dizem ainda protestantes, mas as portas das igrejas elas estão fechadas, né? Tenho colegas nos Estados Unidos, esse fenômeno se repete em outros lugares também, como na Escócia. Templos gigantes, mas que tem 15, 20, 30 pessoas. Por quê? Olha o que Jesus disse. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. E essas igrejas, quando são visitadas, percebe-se que lá é pregado o evangelho. Mas onde está o amor pelos perdidos? Igreja, meus irmãos, não pode ser aqui dentro. Igreja tem que ser lá. A igreja tem que ser para fora. Amém, queridos? A igreja não pode ser para dentro. A igreja tem que ser para fora. Aqui é o local de culto. A igreja serve aqui.
mas a igreja serve muito mais lá fora. Agora veja o que é dito ali no versículo de número 6. Porque no versículo 5, no versículo 4, Jesus diz: tenho contra ti. Mas aqui no versículo 6, Jesus vai dizer: tenho a teu favor. Versículo de número 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Quem eram esses nicolaítas? Segundo alguns estudiosos, seguidores de um falso mestre Nicolau. Nicolaítas era um grupo dentro das igrejas da Ásia que ensinavam que os cristãos podiam participar livremente de festas pagãs e rituais de homenagens ao imperador. Então o que acontece, né? Esses nicolaítas, eles ensinavam o seguinte, porque naquele tempo, meus irmãos, no tempo em que o Apocalipse foi escrito e no tempo em que essas cartas foram dadas a estas igrejas, então o contexto histórico era o contexto em que os imperadores romanos, eles eram adorados. Então os imperadores romanos, eles eram adorados. Então havia a festa do culto ao imperador. E quem participava dessas festas, e havia importância para os romanos de participar dessas festas, por quê? Porque eram festas sociais. E quem não participava dessas festas era tanto excluído da sociedade, quanto perseguido também, de tempos em tempos, pelo Império Romano. E Deus está dizendo aqui à igreja de Éfeso que tem a favor dela que eles não participam desses cultos ao imperador. Eles não participam dessas festas mundanas que eram ali voltadas para o público romano. Veja o verso de número 6 mais uma vez, a força das palavras. Tenho, contudo, a teu favor que odeias, né? Não apenas não gostam, mas odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E um tal de Nicolau circulava ali pelas igrejas da Ásia, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, não tem problema nenhum ser cristão e também participar das coisas, né, dos pagãos, das festas pagãs, das coisas dedicadas aos ídolos pagãos, não tem problema nenhum. E aí muitos eram seduzidos a transitarem entre dois mundos, né? Entre o mundo da igreja e o mundo pagão. Mas aqui os efésios, eles eram firmes, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Jesus diz, estas obras vocês odeiam e eu também odeio. Jesus diz que ele também odeia. Veja ali o verso de número 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí o fecho, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é endereçado, né, a Éfeso, mas serve para todas as igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui a promessa para o vencedor. A promessa para o vencedor. Se alimentar da árvore da vida. Os irmãos se lembram aonde se encontrava essa árvore da vida? Gênesis capítulo de número 2. Ali se vê primeiramente a árvore da vida, a qual desta árvore Adão não pôde comer porque ele foi expulso do paraíso. Mas Jesus está dizendo aqui que os vencedores, eles voltarão ao paraíso e vão comer da árvore da vida que está neste paraíso. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, salvo engano, volta-se a falar novamente desta árvore. Fala sobre o rio da... isso mesmo, capítulo 22,
versículo 2, diz assim: no meio da sua praça, ou seja, da Nova Jerusalém, de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz bons frutos, 12 frutos, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então esta árvore que aparece em Gênesis, ela aparece também lá no último capítulo de Apocalipse. Agora, o vencedor, meus irmãos, o vencedor se alimentará desta árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Alessandra? Na cidade, agora no próximo mês, vai estar fazendo, né, aquelas festas de aniversário da cidade, e a outra igreja da cidade faz, né, e leva o nome de padroeiro. É errado nós da igreja participarmos dessas festas? Eu entendo que não é certo por causa da dedicação, né? A quem é dedicado à festa, não pela festa em si. E, claro, né, a comida, ela vem do Senhor, mas por causa da consciência. Então, por causa se a sua consciência, né, também te impede, não deveria participar. Meus irmãos, carta a Esmirna, segunda igreja, né? Segunda carta endereçada à segunda igreja. Carta a Esmirna. Esta é a menor das 7 cartas. E esta igreja é a única igreja que não recebe, é uma das igrejas que não recebe nenhuma repreensão. Então veja ali, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estou lendo o verso 8, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então quem está escrevendo é Jesus. E veja, meus irmãos, que sempre que cada introdução, cada carta vai ter uma introdução diferente. A introdução que foi feita ali a Éfeso dizendo, né, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aparece lá no capítulo 1. Todas essas introduções vão aparecer no capítulo 1. Mas cada introdução tem relação com aquilo que Cristo vai tratar com a igreja. Amém, queridos? Compreenderam? Então, primeira introdução, Jesus disse à igreja de Éfeso: olha, eu sou aquele que anda no meio de vocês. Então, isso é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. A segunda introdução, Jesus vai dizer ali: eu sou o primeiro e sou o último. Aquele que esteve morto e tornou a... Isso tem relação com aquilo que Cristo vai falar com a igreja de Esmirna. Porque Jesus vai dizer para os irmãos de Esmirna: não tenham medo da morte. Eu estive morto e tornei a viver. E quem morrer por causa do evangelho também vai estar morto, mas vai tornar a viver. Porque o cristão, ele crê na ressurreição. Nós cremos na ressurreição, nós cremos que nós vamos morrer, se essa for a vontade de Deus, né? Mas que nós também vamos voltar à vida. Então veja ali, né? Ele é aquele que esteve morto, Jesus morreu e ele tornou a viver. Para ser crente, meus irmãos, precisa crer nisso. Não existe crente que não crê na ressurreição de Cristo. Não existe crente que não crê na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque é preciso confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Então a Bíblia diz isso, que a salvação, para ser salvo, os salvos, né? Eles vão confessar Jesus com a boca, que Jesus é Senhor, e vão confessar também que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É interessante que essa doutrina da ressurreição dos mortos, muita gente não acredita. A Bíblia não fala de reencarnação, em lugar nenhum. Não fala de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Aí eu já ouvi alguém dizer, né? Jesus reencarnou. Jesus não reencarnou.
Jesus, ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou. E o que é ressurreição? É voltar à vida neste corpo. Neste corpo. Agora alguém pergunta, como Deus ressuscita os mortos? A resposta está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Deus ressuscita os mortos pelo seu poder. Deus criou o mundo através da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus vai dizer que os mortos ressuscitem e os mortos ressuscitarão. Amém, queridos? Então Jesus, ele esteve morto, mas ele tornou a viver. Você crê nisso? E se você não crê nisso, você não é um cristão. Porque nós cremos que Jesus Cristo, ele está vivo. Ele está vivo. Aí tem gente que pergunta, mas pastor, Jesus está no céu com corpo? Sim, ele está no céu com corpo. E a Bíblia fala que nós não vamos entrar no céu sem corpo. No estado final, nós receberemos o nosso corpo novamente, mas a Bíblia fala que será um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? Corpo glorificado é um corpo sem as manchas do pecado. Esse é um corpo glorificado. Alguém tem alguma pergunta? Parece que o Sebastião levantou a mão. Pastor, é uma pergunta infantil, tá? Por que nós precisamos morrer se já nós vamos ressuscitar? Porque nós precisamos morrer se nós vamos ressuscitar? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou precisar de uns 3 minutos para responder. Não é infantil, não. Nós achamos que as nossas perguntas são infantis, mas elas não são. E as melhores perguntas são as das crianças, né? Deus, ele fez um pacto com Adão, e no dia que Adão comesse do fruto da árvore do bem e do mal, Adão, ele passaria a morrer. Então Adão e Eva, né, comeram deste fruto, primeiro Eva e depois Adão, e eles foram expulsos do paraíso de Deus e não comeram da árvore da vida. Nós vimos aqui no versículo 7 de capítulo 2. E aí então o ser humano passou a estar debaixo da maldição da morte. Nós estamos num mundo sob maldição. É isso que a Bíblia, teologicamente, a Bíblia vai mostrar isso. Nós não estamos num mundo, este mundo é um mundo, claro, né, abençoado, mas é um mundo sob maldição. Por isso que aonde você olha, aonde nós olhamos, nós vemos a mancha do pecado e o peso da maldição. Não tem jeito. Se você virar a cabeça para um lado, para outro, você vai ver isso. Por quê? Porque é fome, é guerra, é morte, é doença que vem sobre a gente, na nossa casa, na nossa família, o próprio envelhecimento, né? Então tudo isso é o quê? Peso da maldição do pecado. E não tem como escapar. É por isso que nós vamos morrer. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Cristo, ele não pecou, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele não recebeu sobre si a nossa penalidade que o pecado dele merecia, porque ele não tinha pecado para receber penalidade. Ele tomou sobre si na sua morte a penalidade que era destinada a nós. E ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é esta: que o ser humano vai continuar morrendo até o retorno de Cristo. Nós vamos continuar no mundo sob maldição até o retorno de Cristo. Mas quando Jesus retornar, a igreja, desde Adão até a igreja do último dia, os crentes em Cristo, eles ressuscitarão. Essa é a promessa de Deus. Receberão um corpo glorificado e entrarão na vida eterna. O pecado será removido. Lembra lá o texto de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
Literalmente, o texto grego ali diz o seguinte, que está tirando o pecado. Quando Jesus voltar, ele vai remover o pecado. Você consegue imaginar um mundo sem pecado? Eu tenho dificuldade. Porque eu estou tão acostumado com o pecado. Você não. A gente peca o tempo todo. Não é? Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas não mentem, você não tem que trancar a porta da sua casa porque não tem ladrão, você não tem que se preocupar com enfermidade, farmácia e hospital não existe nesse mundo. A Bíblia fala que nós vamos trabalhar, que nós vamos comer. A Bíblia fala que nós vamos plantar e colher. Vai ter lá o fruto da videira. Jesus fala, quando eu voltar, eu vou tomar vinho com vocês. Está em Mateus capítulo 26. Então lá vai ter, nós vamos ter corpo. Corpo glorificado, corpo sem a mancha do pecado. Lá ninguém tem pensamento mal. Não tem preocupação com as crianças, deixar as crianças na rua, alguém pegar a criança, alguma coisa assim. Você consegue imaginar esse mundo? Nós estamos num mundo onde há pecado. Mas quando Jesus retirar o pecado, a Bíblia fala que nós vamos viver a vida em abundância. Olha só, Jesus disse, eu vim para vos dar vida. E vida em? Quando alguém recebe Cristo, recebe o quê? Vida. Quando alguém recebe Cristo, recebe vida, não é? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Então nós recebemos vida, mas a vida em abundância. O que é a vida em abundância? É a vida em toda a sua plenitude. Esta vida só é possível no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque vida abundante não tem a ver só com você. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que alguém tenha saúde perfeita, prosperidade, uma família maravilhosa. Aí essa pessoa diz assim, eu tenho vida abundante. Mas essa pessoa sai na rua, ela encontra o quê? Gente passando fome. Outro vizinho fala assim, preciso de oração porque meus pais estão doentes. Aí você vê uma mãe chorando porque perdeu o seu filho. Uma mãe ter que enterrar o filho é uma coisa muito triste. Então não existe vida abundante. Por quê? Porque nós somos afligidos não só pela nossa vida, mas também pelo que acontece ao nosso redor. Você olha no seu país, o que você vê no nosso país? Corrupção, briga entre o judiciário e o poder executivo. Não há paz, meus irmãos. Há paz porque não há uma guerra como da Rússia com a Ucrânia. Mas não há paz. Aí você vê as milícias agindo, grupos supostamente terroristas, né, Comando Vermelho, PCC. Nós vemos o mal agindo nesse mundo. Não há vida abundante. E a paz que você tem, a saúde que você tem, a prosperidade que você tem, porque se alguém tem, né, está ameaçado o tempo todo, porque há vírus, pode acontecer alguma coisa, uma guerra, alguma coisa, o governo pegar todo o seu dinheiro. Não é isso? As pessoas não vivem com medo? Ou nós estamos vivendo no mundo real ou no mundo irreal. E o mundo real é esse. O mundo real é esse, mas Cristo tem para nós novo céu e nova terra. Alguém levantou a mão? Auro. Tanto que Paulo diz, só antes do Auro dizer, Paulo diz o seguinte, se a nossa esperança se limita a essa vida, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o autor de Eclesiastes diz o seguinte, no dia bom, se prepara para o dia mau. Mas isso é Bíblia. No dia bom, se prepare para o dia mau. Por quê? Porque ele vai... O que é dito para o jovem? Hoje é o dia do jovem presbiteriano. Lembra-te, jovem, na tua mocidade, do teu Senhor. Né? Depois ele vai dizer o seguinte, enquanto você é jovem, porque vai chegar o dia em que você vai dizer que você não tem mais prazer
nesta vida. Os dentes vão cair, lá ele vai falar, os dentes vão cair. Hoje o dente não cai mais, né? Porque o dentista ajuda bastante. O dente vai cair, a perna não vai ter mais força para correr. Então serve a Deus enquanto você é jovem. Por quê? Porque a maldição se cumpre. Mas a promessa também se cumpre. Amém, queridos? Se a maldição se cumpre, a promessa também se cumpre. E qual é a promessa? Novo céu e nova terra. Microfone para a Natália. Apesar que ela não precisa. Mano. Uma curiosidade sobre essa questão do envelhecer, né? E vira e mexe, Daniel pergunta, mãe, o que vai ter lá no céu? Como que vai ser no céu? E um dia, ele fazendo essas perguntas para mim, eu falei assim, o que você gostaria, filho, que tivesse no céu? Ele falou assim, mãe, será que lá no céu as vovós vão correr? Lá as vovós. Vão correr, porque a criança não para quieta, ela quer brincar. E o avô não tem o pique, né? Do jovem, depende do avô, né, gente? Justamente o que você falou, as pernas vão, né, perder a força. E a criança repara isso, né? Não, e a gente sofre, a gente briga com Deus. Irmãos, abra lá em Apocalipse 21, né? A gente briga, você já brigou com Deus? A gente briga com Deus. Olha só, dá uma dor de barriga, a gente briga com Deus. Deus, por que eu estou com essa dor de barriga? A resposta é, porque você está no mundo sob maldição, meu filho. Você comeu alguma coisa estragada. No céu não existe coisa estragada, mas nesse mundo existe. Aí a gente fica doente. Meu Deus, por que eu fiquei doente? A gente ora para ser curado. Alguns Deus cura, outros não. Por quê? Porque a gente não aceita. Nós não fomos criados para ficarmos doentes. Nós estamos no mundo sob. E tem gente que quando morre alguém da família, a pessoa se volta contra Deus. Por quê? Porque sabe que Deus é soberano sobre a vida e sobre a... A Bíblia fala que Deus dá vida e Deus tira. Agora, por que Deus tira a vida de quem Ele tira? Porque a gente é um mistério, né? Às vezes vai uma criança, às vezes vai um jovem. Por quê? São as maldições. A Bíblia fala que no novo céu e na nova terra, criança não morre. Veja aí, já estou entrando em textos de Isaías, né, que são difíceis até de explicar. Mas veja Apocalipse 21. Oi? O Auro. Auro. Cadê o Auro? É verdade. Oh, desculpa, Auro. O pastor fala demais, né? Apocalipse 21. E não deixa os outros falarem, né? Esse é o problema. Apocalipse 21 diz assim. Olha só a promessa. Vi novo céu e nova terra. A expressão novo céu e nova terra aqui, no original, que a Bíblia é uma tradução. Uma tradução aqui no caso, né, do grego para o português. Novos céus e nova terra é o cosmos inteiro. Não é só o mundo onde nós vivemos, mas é um novo cosmos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. O mar, a gente vai ver o significado dele conforme os estudos. Significa os inimigos do povo de Deus. O mar não é o mar, sabe aquele mar? Pô, mas tem gente que fala, não vai ter mar no céu. Eu gosto tanto de ir para a praia. Aqui é o mar, é uma representação. Simboliza os inimigos de Deus, né? O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. O mundo começa num jardim e ele termina numa cidade. Gênesis começa num jardim, Apocalipse termina numa cidade. Há uma evolução, há uma progressão. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui que eu queria chegar, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas... Mas nós ainda estamos nas primeiras coisas. Qual é a intenção do autor de Apocalipse? As primeiras coisas passam, mas as últimas coisas, elas não passarão. Serão para toda eternidade. A nossa vida aqui vai passar, mas a vida eterna, ela é eterna, ela não passa. Amém, queridos? Então não coloca o seu coração. É isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia vai ensinar que a gente não deve colocar o nosso coração nesse mundo, porque esse mundo vai passar. A gente deve colocar o nosso coração no mundo vindouro, porque ele não passará. Então veja, por exemplo, né, Moisés, a Bíblia fala que ele deixou o Egito. No Egito, Moisés, ele era um príncipe. No Egito, ele tinha aprendido toda a ciência. Ele era filho da filha de Faraó. Ele era quase divino no Egito, porque os faraós, eles eram adorados. Moisés deixou o Egito. Abandonou. E preferiu deixar o Egito ser tratado como um hebreu. Por quê? Porque ele vislumbrava aquilo que Deus tinha para ele lá na eternidade. Maiara? Sim. Essas igrejas estavam sob o domínio romano, né? Sim. Então, assim, essa perseguição, toda essa luta que elas estavam enfrentando, serve também, essas cartas servem de consolo para elas. Sim. Porque, e para nós também, né? Sim. Porque mesmo em meio às provações, às tribulações, tanto as que estamos passando agora, como a vindoura, Jesus está no controle da igreja, Ele que tem as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro nas suas mãos. Então, isso serve de segurança para nós também. Sim. Né? Então, é isso. Sim. A igreja havia perseguição, né, sob Domiciano. E muito sofrimento para o povo de Deus. Mas a igreja é chamada a focar no quê? Colocar o coração naquilo que lhe dá esperança. Então, veja, meus irmãos. Coloque seu coração naquilo que te dá esperança. E biblicamente, lógico, né, nós oramos para vivermos bem, para vivermos em paz, mas nós conscientemente sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira. E Cristo tem para nós algo eterno. Às vezes a gente quer que o céu a terra se torne o céu, e não vai se tornar. Auro, você quer falar? Quando Deus criou o homem foi criado não para morrer, né, mas para ser eterno, o primeiro propósito de Deus, né? Sim, e o que levou a esse ciclo, né, de ter que morrer e ressuscitar foi o pecado, né, a desobediência. Sim. André? É só uma questão de reflexão. Naquele que foi falado, o primeiro amor, né? O primeiro amor é assim que eu já me deleitei nesse texto, né? Tentei ver em vários ângulos, várias interpretações. E aí eu coloquei assim minha vida como exemplo, né? Então, o que eu vi? Eu vi que quando eu ouvi o verdadeiro evangelho, aquele primeiro amor, qual que é o primeiro amor? É você reconhecer que a graça superabundou o pecado, você entendeu? Então, a graça foi maior que todos os meus pecados. E, por uma forma imerecida, eu me converti pela graça, né? Porque Deus, ele por sua graça, ele me resgatou.
Sim. Então, acontece, há uma necessidade, quando a gente se converte, aquela necessidade de a gente pregar o evangelho para a nossa família, tal. E não sei se todo mundo teve essa experiência, mas na minha conversão, logo no início, eu queria que todas as pessoas se convertessem também. Meus amigos, meus parentes, aquelas pessoas que eu via na rua. Então, esse primeiro amor é que às vezes, por quê? Porque quando a gente ouve o evangelho verdadeiro e a gente crê por graça, só que passa um tempo, tem várias etapas na nossa vida. Então, a segunda etapa vai dizer assim, ó, não, eu acho que não é tudo aquilo não, eu vou ter que fazer algo para merecer. É onde que, quando a gente pensa que nós deveríamos fazer algo para merecer, nós começamos a apontar o dedo, ao invés de trazer uma palavra que venha trazer arrependimento às outras pessoas, você entendeu? Sim. Então, é nesse contexto que na igreja faltou o primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando você se converte, você vê que é por graça e há necessidade de você falar do evangelho a todas as pessoas que estão ao seu redor, você entendeu? Amém. Vamos orar, queridos. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor anda no meio dos 7 candeeiros, o Senhor anda pelas igrejas e o Senhor nos conhece. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, a Ti, ó soberano Rei, que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos mostre e nos ajude a reconhecer os nossos pontos positivos como igreja. Que o Senhor nos faça ver também onde temos errado, onde temos caído, se precisamos nos arrepender, que o Senhor nos mostre onde devemos nos arrepender e como, ó Cristo. Nós pedimos isso para que possamos exaltar e glorificar o Teu nome assim como o Senhor deseja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.